I feel nauseous, believe me. Never had a lot of E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar testando um kitzinho aí, o Ryzen 7 5700X 3D, que é um excelente processador bem forte, com a placa de vídeo RTX 4060 Ti, uma placa de vídeo também aí para o 1080p, até brincar alguns jogos em Quad HD, vai muito bem e tem um baixo consumo, utilizando aqui uma placa-mãe B550M Aorus Elite, plaquinha de vídeo aí rodando PC Express X8 4.0 nas memórias 2x8, um Dual Channel, totalizando 16 GB de memória RAM a 3.600 MHz. Nesse vídeo nós vamos testar aí bastante jogos, entre jogos competitivos e jogos aí de campanha, jogos novos, jogos mais antigos, jogos pesados e jogos leves. Então já peço o like de vocês para ajudar aqui no engajamento do vídeo e vamos lá para os testes. Spider-Man Miles Morales 1080p sem alguma tecnologia de upscale, com os gráficos aí muito altos, sem a utilização do Ray Trace. Cara, e aqui nós tá pegando bastante FPS, tá pegando aí quase o pico de 200 FPS, média aí de 160, 180, plaquinha de vídeo 100% de uso e o processador batendo aí até 50% de uso, bem frio, tanto a plaquinha de vídeo 60 graus quanto o processador a 60 graus. Nós vamos subir a resolução e aqui agora em Quad HD, sem alguma tecnologia de upscale, com os gráficos muito altos, e como lá em 1080p nós pegamos bastante FPS, aqui eu resolvi ativar o Ray Trace na qualidade alta. E em Quad HD com Ray Trace na qualidade alta, pegamos aí uma média de 100 FPS. Nosso kitzinho aí tá empurrando bastante FPS. Acredito aqui que a gente consiga rodar até em 4K tranquilamente. Plaquinha de vídeo 100% de uso, não está acontecendo aqueles engasgos, aquelas travadinhas, aquelas quedinhas de FPS. Tá rodando aí muito fluido. E o consumo 285 watts, aproximadamente 280, 285 watts, consumo da RAM 13 GB e consumo da VRAM 7.6. Será que a gente consegue rodar também em 4K? Vamos dar uma testada. E agora, pessoal, para forçar mesmo a placa de vídeo e esses processadores em 4K, com os gráficos muito altos e utilizando aí o Ray Trace na qualidade alta. E aqui, pessoal, talvez a gente precise de fazer algum ajuste para a gente conseguir aí o 4K 60 FPS, ou utilizar o DLSS, alguma tecnologia de upscale, para melhorar o frame time. Travar ali e ativar o V-Sync para a gente ter uma melhor fluidez e tancar o jogo aí em 4K. Lembrando que não desativei o Ray Trace, está com o Ray Trace ativado, tendo um consumo aí na memória RAM de 15 GB e na memória VRAM ali aproximadamente 7.3. Agora, pessoal, o joguinho aí, matador de placa de vídeo, Alan Wake 2 1080p, sem alguma tecnologia de upscale, 1080p nativo na qualidade alta. E aqui no nativo, sem alguma tecnologia de upscale, nós não conseguimos pegar e alcançar aí os 60 frames. Nós vamos ativar aí alguns recursos. Lembrando, pessoal, aqui no Alan Wake eu testo num cenário mais pesado. Se tiver lá em outro lugar, na parte principalmente lá da cidade, você vai ter um FPS mais alto. Eu vou ativar aqui alguns recursos. Agora eu liguei aqui o Frame Generation, o gerador de quadros, no mesmo preset, e o FPS aí subiu aqui, aí já tá um FPS bem melhor, utilizando aí tecnologia aí de gerador de quadros. Aí já conseguimos ter uma média aí de 90 FPS. Aqui já começa já ter um cenário legal. E assim, eu vejo muito pessoal aí falando que o gerador de quadros é fake, mas a sensação minha aqui é que o game não está a 50 FPS, e sim uns 80, 70, entre 70 e 80. Eu vejo o jogo aí bem mais fluido, fica bem mais fluido e eu consigo ter uma imagem boa.
Agora, pessoal, testando ele também em 1080p, só que com DLSS em modo qualidade, sem o Frame Generation, média aí com DLSS em modo qualidade, ganhamos bastante FPS também, sem a utilização de gerador de quadros, a média aí de 80 FPS com DLSS em qualidade, e a qualidade do jogo não diminuiu tanto, eu consigo jogar tranquilamente, frame time rodando liso. Agora aqui na resolução Quad HD, com DLSS em qualidade e com Frame Generation, média de 80 FPS em Quad HD, utilizando recurso como Frame Generation, DLSS em modo qualidade, e conseguimos jogar aí com a média de 78 FPS, acima aí dos 60 quadros, tendo um consumo aí da memória VRAM de 7 GB e na memória RAM um consumo aí de 11 GB, e o consumo total do nosso PC é em watts, 250 watts. É um kit que está consumindo bem, está tendo baixo consumo, entregando aí um alto desempenho. Pessoal, agora o FiveM 1080p, os gráficos muito alto, essa qualidade gráfica mais ou menos que colocamos. Pessoal, e o FiveM aqui, ele é um game que não aproveita todo o potencial que a placa de vídeo tem a entregar. Nós estamos aqui com um baita de um processador bem forte, e com a placa de vídeo, querendo ou não, para o 1080p é muito forte, e a média aí de 125 FPS. O horário que a gente está testando o jogo tem bastante plays aqui na partida. E assim, tá até um FPS legal, mas eu gostaria de ver a plaquinha de vídeo ali sendo utilizada mais, onde ela está sendo utilizada 42%. Ó, como vocês podem ver, nós está aqui no local, um dos locais que mais pesa, e tem bastante play no servidor, bastante play aí no servidor, o horário que a gente está testando, e a plaquinha de vídeo ficando aí 42%. Para quem tem dúvida se vai conseguir transmitir uma live e jogar o FiveM ao mesmo tempo nessa configuração, vai conseguir tranquilamente até aí transmitir a live em Quad HD e jogar aí em 1080p perfeitamente no mesmo PC. Consumo da VRAM pegando aí média 5 GB e o consumo da memória RAM 12 GB. E lembrando que nós está aqui, assim, querendo ou não, 1080p, uma qualidade alta dentro do jogo. Resident Evil 4 em 1080p, e aqui eu coloquei aqui sem a utilização do Ray Trace na máxima qualidade em 1080p. Aí aqui eu vou testar sem o Ray Trace e também com o Ray Trace. E sem o Ray Trace, pessoal, olha a quantidade, deixa eu zerar o benchmark aqui. Olha a quantidade de FPS, 1% low legal, 0.1 legal, e temos aí quase uns 120 Hz, né? Rodando aí o game quase 120 Hz na máxima qualidade em 1080p, plaquinha de vídeo 99 sendo bem utilizada, e o processador pegando aí 34% de uso. E olha como é que está o consumo do processador, 50 watts, consumo bem baixo, um processador canhão e com consumo aí baixo, entregando aí um excelente desempenho. Agora vamos lá ativar aí o Ray Trace, o traçado de raio, agora sim na máxima qualidade com os traçados de raio em 1080p. E aqui com Ray Trace em 1080p, galera, aqui eu já vejo um pouco de dificuldade para a placa de vídeo. Acredito que o que falta aqui não é potência da placa de vídeo, e o que falta mesmo aqui seria um pouco mais de memória VRAM para que a placa de vídeo consiga trabalhar melhor. No Resident Evil 4 é um jogo aí que puxa bem, se você explora um pouco lá da qualidade, se você, que nem eu coloquei aqui com Ray Trace na máxima qualidade, é um jogo aí que puxa bem da memória VRAM. Se você tiver uma placa de vídeo de 12 GB de memória VRAM, como aí nos testes que eu faço, que eu já fiz aqui no canal, com a RTX 3060, até utilizando um processador mais fraco, aqui no Resident Evil 4 em 1080p na máxima qualidade, eu consigo rodar tranquilamente acima de 60 FPS com o Ray Trace
e rodando muito mais liso do que a gente tá vendo aqui, tá? O frame time aí algumas horinhas dá umas travadinhas, e aqui com Ray Trace a jogabilidade não fica tão legal. Então aqui infelizmente é jogar sem o Ray Trace. The Last of Us 1080p, alguma tecnologia de upscale com os gráficos no alto. Eu coloquei no alto por conta aí da memória VRAM, né? Não ultrapassar os 8 GB, que é o outro game aí que puxa também pro lado da memória VRAM. E aqui nós vemos aí o processador 95% de uso a 65 graus. Olha que a gente tá com um water cooler aqui premium de 240 milímetros H100, tá? Da Kozai, um excelente water cooler. E tá o processador pegando aí 64 até bateu 67 graus em 96% de uso. Plaquinha de vídeo 90 a 100% de uso. Vamos ver como é que fica em Quad HD. Agora testando ele aqui em Quad HD com os gráficos no alto. Quad HD gráficos no alto, sem alguma tecnologia de upscale, pegando aí próximo 58, 60, então conseguimos jogar tanto em 1080p quanto em Quad HD. O legal de subir um pouco a resolução é porque diminui um pouco a carga do processador lá, o processador segurando 70, 80% de uso, entregando aí um excelente desempenho. Warzone 1080p, qualidade aqui tudo no baixo, no mínimo, essa é alguma tecnologia de upscale. E aqui no modo ressurgência do Warzone, média de 206 FPS, 210, batendo um pico até de 215, plaquinha de vídeo 98% de uso, processador 40% de uso, entregando aí uma fluidez, um excelente frame time, e eu consigo rodar aí tranquilamente, mantendo aí 180 Hz, lembrando, sem nenhuma tecnologia de upscale. O jogo tá rodando muito bem. Consumo de memória RAM 10 GB, na memória VRAM, consumo aí aproximado aí de 4 GB. Para o Warzone eu conseguiria aí tranquilamente fazer uma configuração aí de acordo com o meu monitor e jogar o game e streamar ao mesmo tempo nessa configuração. Agora testando ele no Ultra, 1080p no Ultra, com o game aí no Ultra, o FPS caiu para uma média de 120 FPS mais ou menos. 1080p no Ultra. Para quem preferir gráfico, qualidade gráfica, vai pegar aí a média de uns 120 aproximadamente. E vamos testar alguma tecnologia de upscale. E agora com os testes em 1080p no mínimo, 1080p aí no mínimo, e utilizando aí o DLSS em modo equilibrado. Vamos ver quantos, e nessa configuração utilizando aí recurso de upscale, o DLSS equilibrado, bateu aí um pico 240, 250 FPS, bastante FPS aí. Olha lá, bateu aí até um 240 Hz em alguns momentos. Qualidade gráfica tá excelente, mesmo utilizando as tecnologias de upscale. Não sinto que a imagem ficou tão ruim. O DLSS da Nvidia é bem otimizado. Com o Frame Generation a gente sabe que dá umas que dá uns delay, mas a gente vai ter, vou dar uma testadinha aí com o Frame Generation também. E testando agora com FSR 3 com Frame Generation modo equilibrado, aí nós já vê bastante FPS na tela. Nós já vê em média de 300, 340 FPS. Aí vocês dá para praticamente aí nós testou aí tanto o DLSS quanto o FSR 3, Frame Generation. E assim, o processador é bem forte e a placa de vídeo é bem forte. Só que aqui no Warzone, quem é o foco vai jogar só o Warzone, as placas de vídeo da AMD conseguem melhor, é mais bem otimizado e consegue pegar um FPS mais alto no Warzone, beleza?
aqui nós conseguimos aí um bom desempenho dentro do jogo. Vamos testar agora em MW3. MW3 1080p, qualidade baixa, 100% de resolução de renderização, 1080p nativo, sem alguma tecnologia de upscale. E aqui pegando aí uma média de 220, 224, bastante FPS, excelente desempenho. Tancando aí 144 Hz, 180 Hz e pegando aí até uns 120 Hz, entregando aí um excelente desempenho. 1080p, qualidade no baixo, utilizando o FSR, é mais o Frame Generate em modo equilibrado. Média aí de 358 FPS. Quase pegando aí um pico de 400 FPS dentro do game. Entregando aí, tendo um consumo aí da fonte de 240 watts mais ou menos. Entregando aí um excelente desempenho, plaquinha de vídeo, 99% de uso e consumindo aí em torno aí de 100 até 120 watts. Red Dead Redemption 2, Quad HD 2K, máxima qualidade, ultra alto, ultra na máxima qualidade. Tem alguma coisa aqui no médio, deixa eu ir colocar no alto aqui. No ultra, máxima qualidade aí em 1080. Pessoal, e aqui é a média aí 72 FPS nessa configuração. O game tá com gráfico excelente, um gráfico insano, entregando aí uma excelente performance. Plaquinha de vídeo 98% de uso, enquanto o processador até 45% de uso. Olha a qualidade gráfica do Red Dead Redemption 2, mesmo sendo aí um game antigo, entrega aí uma excelente qualidade e nossa plaquinha de vídeo tanca tranquilo aí um Quad HD dentro do jogo. Lembrando que a gente sempre faz os testes aqui onde ali um cenário que mais pesa. Aqui, por exemplo, a gente está dentro da cidade, um local aí que pesa mais por conta de ter mais NPCs, é mais coisa para a nossa plaquinha de vídeo processar. Cyberpunk 1080p, aqui com os gráficos no Ultra, por padrão já vem com o FSR ativado. Deixa eu desativar o FSR, alguma tecnologia de upscale, colocar aí um nativo. E olha o que é FPS que nossa plaquinha de vídeo mais acompanhado do nosso processador empurra. Média aí de 150 FPS, 1080p no Ultra. Acredito que aqui a gente pode subir a resolução e tancar aí um Quad HD tranquilo. Deixa eu ativar aqui, vamos dar uma ativada aqui. Deixa eu colocar o game aí numa configuração gráfica mais cabulosa. Deixa eu colocar o traçado de raio no Ultra, sem o DLSS, com traçados de raio no Ultra sem o DLSS. Vamos ver quantos média de FPS fica. Ó, com Ray Trace no Ultra, traçado de raio no Ultra, nossa, média aí de 90 FPS. Aqui nós temos margem aí para subir um pouco a resolução. Deixa eu tancar aqui um Quad HD. Quad HD. Ó, agora tem Quad HD com Ray Trace no Ultra e com os gráficos no Ultra. Aí vamos ver como é que fica. Aqui já em Quad HD com Ray Trace aí já deu uma boa de uma pesada. Média aí de 40, 48, 50 FPS. Nessa placa de vídeo aqui tem um gerador de quadros, né? Nós pode estar colocando aí o gerador de quadros para a gente ter uma melhor performance e jogar aí mais próximo dos 60. Na verdade, pessoal, já estava pegando bastante FPS por conta de nós já estar utilizando aí o gerador de quadros. Então, essa configuração pegada aqui é o limite da nossa configuração. Já está utilizando aí o gerador de quadros. Aqui talvez aqui é só utilizando aí. Se a gente vir aqui, ó, vamos ver que eu vou vir aqui, vou utilizar alguma tecnologia de upscale. Deixa eu traçar de raio no Ultra e vou utilizar o DLSS em modo qualidade. DLSS em modo qualidade, para a gente alcançar sim, rodar ele em Quad HD.
com traçado de raio no Ultra e pegar aí uma média melhor de FPS, como por exemplo aqui, média 84 utilizando DLSS, gerador de quadros e o game aí com traçado de raio no Ultra em Quad HD. Valorant 1080p, qualidade no baixo, eu testo aqui qualidade baixa e no alto. Média aí, pessoal, de 600 FPS, hein? Média aí de 600 FPS, placa de vídeo não sendo utilizada tanto e o processador também não, mas o FPS aí tá bem legal. Tem pico aí até de 800 FPS, agora que começou a partida mesmo, pico aí de 800 FPS. Acredito aí bastante FPS, média ficando aí próximo acima dos 500. Placa de vídeo 44, 45% e o processador 21%, consumo aí 173 watts. Eu vou colocar o game aqui tudo no Ultra. Agora em 1080p o game na qualidade alta, máxima qualidade em 1080p. O FPS com a mesma coisa, só tivemos aí uma mudança aí no uso da placa de vídeo, que agora o gargalo entre o processador e placa de vídeo praticamente sumiu, né? Placa de vídeo 99% de uso, processador 25% de uso, entregando aí média de 600 FPS. Acredito aí que não vai ser FPS que não vai fazer você ganhar uma partida, né? Acredito sim. Consumo aí 246 watts agora com a máxima qualidade. Acredita aí que uma fonte aí de boa qualidade, 500 watts, 550 watts, segura tranquilamente. Mas fonte de boa qualidade. Não é qualquer fonte aí do mercado e achar que vai tancar seu PC. Não, eu tô falando fonte de boa qualidade, confiável. Horizon Forbidden West 1080p com os gráficos no muito alto, pegando aí uma média de 75, 76 FPS, 0.1% low 58 FPS e 1% low batendo aí 60 FPS, entregando aí um excelente desempenho, média acima aí dos 60 FPS. O game aqui tem as tecnologias gerador de quadros, DLSS, nós vamos testar também para ver quantos de FPS que a gente ganha ao utilizar essa tecnologia. Eita. Ó, deixa eu aplicar algumas tecnologias de upscale que tem dentro do jogo. Agora, pessoal, testamos aí, aplicamos aí o DLSS em modo qualidade, o gerador de quadro e o game continua aí nos gráficos aí na máxima qualidade, muito alto. E aqui com esses recursos, olha o que é FPS que a gente ganha. E a qualidade da imagem mesmo, utilizando o DLSS em modo qualidade, a qualidade do game não ficou não perdeu tanta qualidade. O jogo em si é tem ótimos gráficos e assim o game fica bem mais fluido. Olha o nosso frame time. Então, utilizando o recurso aí, se você quiser jogar aí com mais fluidez, é lógico, jogos de campanha, na minha opinião, jogos de campanha, de aventura, é 60 quadros. Eu preferi aqui subir a resolução, colocar aqui um Quad HD, ou dependendo aí tiver uma TV em 4K, colocar em 4K e rodar aí com 60 quadros do que ter ver esse tanto de FPS na tela. O consumo aí do nosso kit 270 watts. Ghost of Tsushima Quad HD, sem alguma tecnologia de upscale, os gráficos muito alto. E com essa configuração gráfica nós conseguimos aí pegar em média de 60, o ideal para o jogo. Eu vou ver se eu testo alguma tecnologia de upscale também, a gente vê aí o desempenho que fica aqui. Tá indo muito bem, plaquinha de vídeo 100% de uso e processador batendo aí até 20% de uso, entregando aí uma excelente performance. O ideal aí para a gente desfrutar de uma ótima gameplay e de um excelente desempenho. Consumo aí da RAM pegando aí aproximadamente 11 GB e na VRAM
quase 8 GB. Deixa eu testar outros recursos. Agora testando ele em 1080p, só que com os recursos gerador de quadros, mais o DLSS em modo qualidade, os gráficos é muito alto, máxima qualidade. Ó, e aqui o FPS praticamente dobrou, 100 FPS. Engraçado que o DLSS da Nvidia é muito otimizado, porque mesmo que a gente ativa a tecnologia, a gente consegue ver, assim, a gente não vê que a imagem piora tanto. A imagem fica bem equilibrada. Engraçado aqui que nós pegou ali um certo breve momento, nós pegou um FPS alto e o FPS diminuiu. Nós tá pegando 100 FPS, agora em luta aqui nós acaba que tá pegando aí 50 FPS. GTA V, eu coloquei o game aqui em 4K, é um jogo bem antigo, mais de 10 anos aí, então eu coloquei a 4K, muito alto, qualidade assim, vamos se dizer assim, pesada. Pessoal, e dentro do jogo, a gente não vai ter problema com FPS, né? A gente não vai ter problema com FPS em 4K, o GTA V aí, pegando aí média de 125 FPS. Nossa placa aí consumindo 270 watts, entregando aí um excelente desempenho, plaquinha de vídeo batendo 99% de uso, processador batendo ali até 37, 38% de uso, consumo da VRAM próximo dos 5 GB, entregando aí um excelente desempenho. FPS aqui não vai ser o problema. XDefiant 1080p com os gráficos tudo no baixo. Dentro do jogo, pessoal, média aí 316, 300 FPS, acredito aí bastante FPS, 1080p com tudo no baixo, visando aí, buscando aí um modo competitivo. Área aqui temos bastante FPS, monitorzinho 280 Hz, tancando aí tranquilamente. Ó, trancando aí bastante FPS, a plaquinha de vídeo pegando aí até seus 90, 91% de uso, enquanto o processador 50% aqui, tá? Muito bem. Inimigos em B. Mete fogo. Aí, ó, pegando bastante FPS dentro do jogo aí. Vamos colocar ele no Ultra. Agora testando ele aí em 1080p, só que no Ultra, qualidade no Ultra, FPS aí caiu aí para uma média de 144 Hz. Quando você levar umas porradas, levanta e devolve a porrada. Média aí segurando aí os 144 Hz com o jogo aí no Ultra, plaquinha de vídeo aí pegando 71% de uso. PUBG 1080p com os gráficos muito baixos. Média aí de quase 450 FPS, bastante FPS, plaquinha de vídeo aí 80% de uso e processador 43% de uso, entregando aí um excelente desempenho. E se a gente colocar aqui no Ultra, ó, vou aplicar aqui no Ultra, e quando aplicamos aí no Ultra, o FPS cai para a média aí de 217, 218, 220. Então, tanto no muito baixo quanto no Ultra, nós conseguimos pegar aí acima aí dos 200 FPS. Bizarro, bastante FPS. Plaquinha de vídeo ali pegando até 90% de uso. Consumo da memória RAM 11 GB e consumo da memória VRAM 5 GB. Acredito aí que não vai ter problema em questão de FPS, né? O problema não vai ser o FPS. CS2 1080p com os gráficos no baixo. Se é alguma tecnologia de piscamos aqui no mapa do Nuke, é um pouquinho mais pesado em comparação a Dedust, que a gente sempre testa aqui no canal. Média aí 376 FPS, bastante FPS aí. Quem gosta de ver FPS na tela e joga em um competitivo, nessa configuração nós consegue aí
tem uma média excelente de FPS. O processador aqui 33%, plaquinha de vídeos até 50% aí, entregando aí 300 FPS. Eu vou colocar também no Ultra, que às vezes tem gente que prefere qualidade e não de FPS, e vai travar aí de acordo com o HD do seu monitor. Consumo da nossa configuração 204 watts. Deixa eu colocar aqui agora na configuração no alto. E agora 1080p na configuração aí no alto. Vamos ver quantos FPS que vai pegar. E aí no alto o FPS caiu aí para a média de uns 300, mas mesmo assim é bastante FPS. E aqui diminui o gargalo entre o processador e a placa de vídeo, diminui um pouco. Placa de vídeo 70% de uso, é uma placa de vídeo bem forte, né? Bem forte aí para um 1080p, e nós consegue ter aí um gráfico bom e um desempenho bom. E agora 1080p na configuração aí no alto. Vamos ver quantos FPS que vai pegar. E aí no alto o FPS caiu aí para a média de uns 300, mas mesmo assim é bastante FPS. E aqui diminui o gargalo entre o processador e a placa de vídeo, diminui um pouco. Placa de vídeo 70% de uso, é uma placa de vídeo bem forte, né? Bem forte aí para um 1080p. E nós consegue ter aí um gráfico bom e um desempenho bom. God of War 1080p, gráficos no Ultra, média de 93. Aqui nós temos margem para um Quad HD tranquilamente, nós vamos ter sem Quad HD também. Uso da GPU 100% de uso, uso do processador 34% de uso, entregando aí acima, bem acima dos 60 FPS, teve pico ali até de 100 FPS. Eu vou colocar em Quad HD e testar também em Quad HD. Pronto, colocamos aí em Quad HD sem alguma tecnologia de upscale, um Quad HD nativo, qualidade aí no Ultra, máxima qualidade, 60 FPS, 1080p e um Quad HD tranquilamente segurando aí 60 FPS o jogo no Ultra. Ótimos gráficos, ótimo desempenho. Agora ele chegou ali um pico até 75 FPS, então bastante FPS. Qualquer coisa aí dá para ir até um 4K, qualidade aí alta, mais ou menos. Deixa eu ver como é que fica em 4K. E agora testando ele em 4K nativo, no Ultra, qualidade aí no Ultra, e em 4K, média no Ultra, média de 45 FPS em 4K. Então nossa placa de vídeo aí consegue ir entregar aí uns 45 de média em 4K com o jogo aí no Ultra. Fortnite 1080p, modo desempenho, qualidade aqui tudo no baixo, tentando alcançar o máximo de FPS. E aqui pegando média e aproximado de 500 FPS com essa configuração, plaquinha de vídeo aí trabalhando bem folgada, 40% de uso, e o processador pegando aí até 35, 40% de uso, tá tendo uns picos aí até 600 FPS. Esse daqui é o novo mapa, Reload, não sei, acho que é assim, e dá para pegando aí até um desempenho interessante. Ó, pegando um desempenho até muito bom. Deixa eu ver. Agora o Fortnite aí no 1080p DirectX 12 com tudo no baixo. Tudo no baixo, tentando pegar aí o máximo de FPS. Aqui uma média, nós tá pegando aí uma média 300, 350. O processador aqui tá pegando aí 72, 74% de uso. E a plaquinha de vídeo 70% de uso.
conseguimos jogar com bastante FPS, né, aquele novo modo lá. E alguns momentos aqui tá dando umas travadinhas. Eu acredito que essas travadinhas sejam questão do próprio jogo mesmo. Fortnite tem alguns probleminha aí, que principalmente no DirectX 12. Muitas vezes que eu vou testar aqui no DirectX 12, eu percebo essas travadinhas. Deixa eu ver se eu travar o FPS. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Eu travar o FPS em 240 para ver se essas travadinhas diminuem. Aí, travei o FPS. Vamos ver se agora, ó. Mesmo travando o FPS, assim acontece essa travadinha. Alguns momentos aí, acontece algumas leves travadinhas aí. Alguns momentos eu sinto algumas travadinhas. No modo desempenho não tava tendo essas travadinhas. Agora no DirectX 12 tá acontecendo essas travadinhas. Alguns momentos dá umas leves travadinhas. Roga-se Legacy 1080p, gráficos ultra. E aqui no game o desempenho tá horrível. O desempenho não tá bom não. Placa de vídeo aí no batendo 74, 80% de uso. E o nosso processador pegando aí aproximadamente até 60% de uso. Acharia que essa configuração pegaria bem mais desempenho que no Rogas Legacy e achei que o desempenho não ficou tão legal. Às vezes eu tenho uma alta taxa ali de alto consumo na memória RAM e na memória VRAM. Alguns momentos ali chegou a estourar os 16 GB que a gente está utilizando. E no caso da memória VRAM pegando aí 7 GB. O Rogas Legacy é meio complicado testar. E é um game que usa bem da memória VRAM. E engraçado que nossa placa de vídeo ali, ela fica variando demais, ó lá. 60, 80, fica muito variando o uso da placa de vídeo e do processador. Elden Ring em 4K no alto, configuração aí no alto. 45. Eu resolvi que no Elden Ring colocar numa resolução maior para a gente ver como é que a placa de vídeo, para forçar a placa de vídeo, porque o game é travado a 60 e assim. E para que a placa de vídeo aí fica batendo aí a 100% de uso e o processador força bem a placa de vídeo. Aqui eu consigo, tá bem jogável, eu consigo rodar, lógico, não tá alcançando aí os 60 FPS, mas eu consigo jogar tranquilamente. Não tem um consumo alto ali na memória VRAM, 5 GB, e na memória RAM, 8 GB, quase 9 GB. Então eu consigo, ó, consigo aí jogar o game tranquilamente aí, manter um excelente desempenho. Consigo rodar o game tranquilamente aí. Lord of the Fallen 1080p, gráficos ultra, média 115 e 116 FPS. Segurando aí a plaquinha de vídeo aí, pegando 100% de uso, processador batendo aí 37, 38, consigo jogar. Acredito aí que dá para tancar também um Quad HD, para quem tem monitor Quad HD, consumo aí 250 watts, configuração aí tá indo muito bem. É um PC aqui focado aqui que a gente consegue 1080p, rodar em 1080p, alguns jogos em Quad HD. O que faltou nessa plaquinha de vídeo foi memória VRAM. Se ela tivesse aí 10 GB de memória VRAM, a 192 bits, seria uma placa bem interessante, tá? Então o que faltou na plaquinha de vídeo foi memória VRAM.
Ó, tá pegando um excelente FPS. É, pessoal, em 4K não dá não. 4K 5 FPS. Em 4K não dá não. Até um Quad HD dá para rodar nessa configuração. Agora 4K o FPS cai demais. Aí pesa demais na nossa configuração. Battlefield 2042, 1080p os gráficos. Tudo no baixo, buscando aí o máximo de desempenho e DLSS equilibrado. Deixa eu colocar aqui. Sem o DLSS, vamos colocar um nativo. E o game consegue, essa configuração gráfica aqui consegue segurar aí uma média de 170, 180. Qualquer coisa aí utiliza o DLSS para alcançar um pouquinho mais de FPS. 1080p com tudo no baixo, GPU batendo ali um pico ali de 90, 100% de uso. E o processador 40, 50% de uso, entregando aí um desempenho até que tancando 144 Hz até próximo dos 180 Hz perfeitamente. Apliquei aqui também o DLSS em modo desempenho e com o DLSS o FPS dá uma boa aumentada. Lá nós vimos aí 260 com DLSS, a imagem a gente não perde tanta qualidade gráfica. O DLSS ele é bem otimizado e o FPS sobe bastante. A gente pulou ali de uns 180 para uns 240 FPS. Agora se a GPU batendo aí 100% de uso, processador 53% de uso. DLSS em modo desempenho, para quem tem aí monitor 240 Hz, com esse recurso aí consegue tancar em um 240 Hz nessa configuração. Tá tendo consumo alto de memória RAM também, 74%, na VRAM 54%. E com base nesses testes que fizemos nesse vídeo, o que podemos dizer dessa configuração? É uma configuração sim, entrega um bom desempenho. Para 1080p você vai tancar qualquer jogo aí 1080p no ultra máxima qualidade, sem o recurso do Ray Trace. Alguns jogos aí você não consegue ativar o Ray Trace, perde muito desempenho, perde muito FPS. Então eu não recomendaria essa placa de vídeo para o foco com Ray Trace, e sim para você jogar 1080p alto e ultra, a não ser que você baixe um pouquinho a qualidade para aplicar o Ray Trace. Mas o Ray Trace eu recomendaria mais numa placa de vídeo no mínimo a 40, 70, porque o Ray Trace, quando você ativa o Ray Trace, ele utiliza bem da memória VRAM também, não é só do poder da placa de vídeo. Placa de vídeo aí até jogos 1080p no ultra, jogos Quad HD, alguns no ultra e outros aí alto, médio, e até mesmo alguns jogos mais antigos você consegue jogar também em 4K tranquilamente nessa configuração. Essa configuração tem um baixo consumo, tá? Fontezinha aí de boa qualidade, 550 de boa qualidade, não é qualquer fonte, mas uma fontezinha de boa qualidade aí de 550 watts já segura perfeitamente essa configuração. É lógico, vai comprar uma fonte, não economize em fonte, porque fonte aí é o que alimenta a placa de vídeo, o processador e o resto dos componentes. Então não economize em fonte, pega uma fonte aí de qualidade para uma configuração dessa, uma placa de vídeo dessa na faixa aí dos 2.500 e o processador na faixa dos 1.400. Então não pegue uma fontezinha aí R$200, 300, pega uma fonte aí melhorzinha. É uma configuração, entrega um bom desempenho. Quem for jogar jogos competitivos em Quad HD também vai dar conta, tá? Jogos competitivos não utiliza muito da memória VRAM, acredito que dá conta tranquilamente. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page.